Chegamos aqui onde as marcas se encontram, onde você conhece os bastidores e as estratégias de quem se destaca de verdade no mercado. E hoje estou com um grande amigo, Leonardo Dias, que é sócio do Urbano Vitalino Advogados e lidera a área de esportes e entretenimento do escritório. Léo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Um prazer ter você aqui. Obrigado pela sua disponibilidade em bater esse papo com a gente. Muito obrigado, meu velho. Prazer é todo meu, pode ter certeza. Faltou só um detalhe no seu currículo aqui que você não listou, que era meu aluno no beach tennis. Né? Na verdade, seu professor, né? Professor no beach tennis e quem sabe agora no tênis, né? Rapaz, vamos ter que descobrir. Leozão, meu velho, manda boa. Você atua numa área que é bem diferente. Eu tenho um monte de curiosidade, eu acho que a nossa audiência vai usufruir de uma história que é massa. E eu queria começar aqui da tua construção. Boa. Né? Como é que foi o Léo advogado, como é que ele se constrói? Você que tem uma carreira aí, apesar de ser muito jovem, você tem uma carreira muito exitosa, já sendo um protagonista nacional nessa área específica em que você atua. Mas isso começa lá atrás e talvez você nem imaginasse Sem dúvida, não. Que trabalharia nessa área, né? Sem dúvida, não. Como é que foi o começo de tudo mesmo? Eu sei que tu foi professor. Exato. O começo do começo mesmo foi que eu não queria nem advogar. Meu sonho sempre foi ser magistrado. Acho que a magistratura sempre brilhou os meus olhos. Durante a minha faculdade, eu tinha um acordo assim, com alguns professores de que eu não estaria ali na sala de aula, porque eu sempre fui muito desatento em sala de aula, sempre as coisas tomavam muito minha atenção e eu tinha um acerto com os professores que era... eu dava presente na lista de presença, ia direto para a biblioteca para ficar estudando e estudava tanto as matérias da faculdade quanto estudava para concurso público. Então, isso desde o início da formação. Faculdade, porque eu tinha certeza que eu queria ser magistrado, eu sempre fui autodidata, preferia ler os livros e eventuais dúvidas, procurar na internet mesmo, responder questões. Então, toda a minha faculdade foi basicamente voltada pensando em concurso público. Só que, quando você se forma em Direito, você já não pode fazer concursos para magistraturas. Você até pode, mas se você for passando nas fases, você não pode, em determinada fase, executá-la, porque você precisa de 3 anos de atividade jurídica. Então, invariavelmente, você... querendo ou não, você teria que advogar. Como eu era um cara muito técnico, sempre gostei muito de estudar, eu também gostava muito de dar aula. Eu achava que eu me ensinando, aprendia mais. Apesar de não gostar de assistir aula, eu gostava muito de dar aula, de ensinar. E aí foi quando eu comecei a dar aula. Alguns alunos meus perguntaram, professor, por que você não advoga? E começaram a me fazer essas provocações. E aí veio uma crise existencial muito grande, que era, eu estava doido para casar. doido para casar, dando aula, aí comecei a advogar, fui pegando uma causa ou outra e tal, aí comecei a fazer o cálculo, disse, rapaz, hoje que eu já construí aqui nesses 2 anos aqui de advocacia, eu já consigo viver bem aí os próximos 5 com o que eu tenho de ações passadas, e eu tô vendo que eu levo jeito pro negócio. Comecei a notar que o que eu ganhava na advocacia, eu não ia conseguir ganhar financeiramente na magistratura. Não me via totalmente realizado naquele primeiro momento ali na advocacia, porque eu basicamente atuava na área que eu dava aula, mas era uma área que eu tinha uma habilidade, porque eu gostava daquela matéria. Não necessariamente era a área que na hora que você ia resolver os problemas, chamava a minha atenção. Então eu entrei na advocacia porque eu queria casar. Aí... foi uma boa motivação, né? Foi uma boa motivação, excelente motivação. Aí consegui casar, efetivamente, e aí a advocacia ela foi se desleixando aos poucos, né? Mas, obviamente, assim, se deslanchando aos poucos. Mas a advocacia aqui no Rio Grande do Norte, né, no estado onde eu atuava, é uma advocacia muito... ela é muito segmentada, ela é muito... você tem poucas chances de pegar casos grandes e de grandes repercussões. Então, havia uma certa limitação. Isso você entendeu já no início Logo no início. Tá? Se eu quiser me tornar um grande advogado a título nacional, vou ter que montar um escritório em São Paulo, vou ter que buscar o mercado de São Paulo, já entendi ali logo no início. Mas, obviamente, que eu já estava bem satisfeito porque eu ganhava, porque eu queria casar. É engraçado que a gente
quando tá ali no início da nossa maturidade financeira, né? A gente pensa, pô, se eu ganhar tanto... Você já faz conta pra gastar o Pô, dinheiro, né? eu já tô bem demais, né? Eu fico pensando assim, cara, quando eu queria casar, eu queria ganhar tanto hoje, né? Sim. E você vê que não é aquele dinheiro todo, até porque você tem a perda da capacidade de compra com questões de O inflação. tempo, né? Enfim, aí eu fui me encontrando na advocacia, cara. E hoje eu sou realizadíssimo, assim, na advocacia. Hoje eu não sou aquele advogado, você sabe, não sou aquele advogado de audiência, de fazer peças, participar da audiência. A minha advocacia é uma advocacia mais consultiva, bem menos contenciosa, mas passei muito tempo no contencioso civil ali, uns 3, 4 anos da minha vida. Eu já tenho mais de uma década como advogado, mas aqueles primeiros 4 anos ali foram na advocacia tradicional contenciosa. E você sempre no seu escritório, essas experiências? Meu escritório era Leonardo Dias Advogados, eu, minha esposa e 2 estagiários. Depois a gente foi contratando advogados. E aí eu fui notando que para eu crescer eu tinha que me associar. Tinha que me associar a alguém. E aí foi precisando pensar em possibilidade de como crescer, exatamente. E nesse início, Léo, antes da tua vinda para pro escritório em que você é sócio hoje, como é que era para conseguir os clientes? Assim, foi desafiador para você? Não, eu não tive tanta dificuldade, porque como eu era professor, então você tem ali, por exemplo... É uma boa vitrine já. Passava pelo menos 120 pessoas me vendo dando aula. Então, aquelas pessoas, elas tinham problemas, que o familiar tinha problema, então eu fazia um cálculo. Rapaz, para cada aluno ali que eu dou aula, vai ter 2, 3 demandas. Era um negócio impressionante. Como os meus alunos... E depois que os meus alunos se formavam, que tiravam a B, eles não sentiam tanta segurança e faziam, professor, eu queria fazer uma parceria com você num caso estratégico. Então, às vezes tinha um caso grande ou não. Foi quando eu comecei a passar a dizer não, mais do que sim. Então, assim, no início da minha carreira ali, eu dizia sim para tudo, até para conseguir recurso, mas ali depois de 1 ano e meio, 2 anos, eu já comecei a selecionar os casos que eu queria atuar ou não. Mas eu sou muito grato, assim, pelo tempo que eu tive de sala de aula, porque isso aí realmente ampliou bastante, não só minha rede de contato, mas também a possibilidade de pegar casos mais relevantes. E aí vem do teu escritório, você já foi para o Urbano? Já. Do meu escritório, eu fui incorporado pelo Urbano. A gente fez uma negociação para os processos que não tinham conflito com o escritório, ele adquirir toda a minha carteira e eu passar a ser sócio lá, na época sócio cotinha, não fazia parte do conselho ainda, mas já fui como sócio lá para o Urbano. E aí o Urbano que tem... ele foi criado em Recife? O escritório Urbano Vitalino hoje ele tem 89 anos de idade, né? Vai fazer 100 anos em 2027, quase um escritório que tem 100 anos. Ele foi fundado em 1937. Caramba. Por Urbano Vitalino, depois passou para Urbano Vitalino Filho, hoje está com Urbano Vitalino Neto, mas assim, é uma empresa. Sim. Não é mais familiar, não. Assim, da família só tem o próprio Urbano Vitalino, as outras cotas são divididas entre a gente, entre os sócios. Ele ainda é o majoritário. E esse escritório nasce em Pernambuco? Nasceu em Pernambuco, se tornou o maior do Nordeste rapidamente e ali nos anos 2000 para 2010 a gente migra para São Paulo, começa a incorporar vários escritórios em São Paulo, até que no final do ano passado a gente foi consagrado como o maior escritório full service do Brasil, né? A gente tomou essa posição aí. A gente já vinha... Quando eu entrei no escritório, o escritório não estava nem entre top 10. Era o maior do Nordeste, mas ainda estava ali lista entre os 20 maiores. O escritório foi crescendo. Estratégia muito boa que a gente tem. A Fundação Dom Cabral tem uma participação fundamental aí no processo de organização interna do escritório. E a gente foi conseguindo bater algumas métricas e chegamos ao maior escritório full service do país. Eu sou sócio conselheiro do escritório e na minha parte, quanto sócio lá, eu toco a área de esportes e entretenimento do escritório. Vamos falar muito sobre isso. Boa. Vamos. Muito mesmo. Mas como é que o Urbano, que já era o maior do Nordeste, descobre Leonardo, que é um escritório pequeno no Natal? Exato. Mas foi uma coisa engraçada. Eu e o Urbano, a gente tinha um amigo em comum, que ficava em Recife. O Urbano hoje mora entre São Paulo e Recife, mas na época ele ficava mais em Recife, e a gente tinha um amigo em comum. Eu e o Urbano, a gente tem exatamente 20 anos de idade, diferença. E o meu amigo falava assim, cara, eu conheço um cara que é exatamente igual a você, só que mais velho. E ele falava a mesma coisa pro Urbano. Cara, eu queria te apresentar um cara
que é exatamente igual a você, só que Mais novo. o mais novo. Vocês se parecem muito e tal. Forma objetiva de falar. E sempre falava isso. E esse nosso amigo em comum sempre falava isso. E quando eu fui crescendo no meu escritório, que eu não sabia como crescer, mas aí eu, lembrei. Eu disse, cara, aquele cara me falou do Urbano. Aí eu conversei com ele, falei, meu velho, tem como tu me apresentar o Urbano? Porque assim, ele já é muito grande. E eu queria que ele... 30 minutos com esse cara, pra mim, Sim, seria extraordinário, porque ele ia me ensinar como escalar meu negócio aqui, como crescer com o meu negócio. Aí ele, pô, Léo, pra mim seria um privilégio, eu já queria fazer essa apresentação e tal. E aí ligou pro Urbano, o Urbano falou, coincidentemente, tô indo pra Natal, que vai ter uma reunião aí na casa de um amigo, o Serginho, que era o Sérgio Azevedo aqui da 2A. E marca um jantar com ele, que eu quero conhecer esse cara, você já falava desse cara. Eu e o Urbano a gente se conhece, ali no meio de 2019. Jantamos lá no Camarões, conversamos um tempão. E, cara, foi uma sinergia absurda. Sinergia absurda, assim, ele me contando um pouquinho da história dele, da história do pai dele, da história do escritório. Muito, muito comovente, mas um escritório corporativo, né? Então, putz, outros desafios. Eu contando os meus desafios, ele contando os dele. Cara, e a gente ficava rindo. Só que foi uma sinergia muito legal. E ele falou assim, cara, eu vejo você com uma habilidade muito mais comercial do que propriamente técnico. Eu entendo que você gosta de processo civil, que você entende civil, isso é muito importante, obviamente, como advogado. Mas você tem uma coisa que é diferente das outras pessoas. E eu tenho poucos sócios que têm isso que você tem, que é a questão da credibilidade. Então eu lhe contrataria. Eu lhe contrataria para resolver os meus problemas, porque eu acho que você passa essa segurança. E aí eu falei a mesma coisa. Eu falei, cara, eu te sinto a mesma coisa em relação a você. Aí ele falou assim, ó, eu sei que você não tem interesse em se associar comigo. Também acho que não é o momento da gente conversar sobre isso, mas assim, queria que a gente caminhasse mais próximo. Porque eu acho que eu tenho muito para contribuir com você. Eu acho que você vai aprender muito comigo. Eu falei, pô, para mim seria um privilégio. Então foi um negócio muito natural. A gente se conheceu, conversou, mas no primeiro momento não pensou em fazer negócio. Pouco tempo depois a gente fez umas 2, 3 reuniões. Ele olhou para mim e falou assim, você vai ser meu sócio. Aí eu pensando comigo, eu disse, Deus que me livre, cara. Ai, uma sociedade com tanta gente, tanta cabeça, então sociedade é um negócio muito complexo, complicado, né? Gente que olha para mim assim, fala, pô, você é muito novo, sócio conselheiro de um escritório gigante e tal. E eu me tornei conselheiro muito novo lá no escritório, né? Então o pessoal olhava assim, poxa, incrível aí, mas, meu irmão, você vê aí na internet, no Instagram, você não tem noção do dia a dia, do dia a dia, dos pepinos, dos desafios e tal. Só um parênteses aqui, Léo. Eu acho massa essa história de Léo, que eu já conhecia um pouco dela, mas que mostra a visão e a humildade do cara, né? Às vezes você que tá aí, tá passando por um problema agora, que tem alguém que tá ali ao seu alcance, através de um amigo, e você não tem a iniciativa. Eu acho que essa tua jogada, que mostra um coração humilde que você tem, é o que te faz chegar tão bem nas pessoas, e é uma lição valiosíssima aqui para quem tá vendo, para quem tá assistindo esse episódio, de entender que às vezes você tá perto de alguém que pode solucionar o teu problema, que pode te impulsionar de alguma forma, e às vezes ali por timidez, ou até às vezes por prepotência, achar que vai resolver tudo sozinho, prefere não dar esse passo. E você deu, e assim, as coisas aconteceram na tua vida. E o Urbano fala muito isso, né? O Urbano, ele fala, olha, eu sou fã de todos os meus sócios. Eu vejo isso na prática, sabe? A gente tem vários sócios lá, porque ele fala justamente isso. Vocês têm a capacidade de fazer aquilo que eu não tenho capacidade de fazer. Então, tanto a humildade de você buscar conselhos, quanto você ter a humildade de se associar a pessoas melhores que você. Então, sim. Eu não vejo a possibilidade hoje de você crescer de forma sustentável que não seja procurando pessoas que pensam diferente de você. Que complementares, né? Exatamente, que são melhores de você em outros aspectos. Obviamente, você tem o seu valor, né? Então, a humildade é um valor muito, muito caro hoje. E você saber ouvir esses conselhos, buscar pessoas melhores, eu acho que é fundamental. Pô, o cara tem 20 anos a mais que eu, então ele vai ter histórias dos quais eu não tive nenhuma oportunidade ainda de passar, né? Como é que é o movimento de entrar no escritório? 2019, você entrou na Final sociedade. de 2019, exatamente.
E qual é o movimento, o que é necessário para que você se torne um conselheiro de uma empresa como essa? Tem um curso de formação que é feito, né? Um curso É uma espécie de formação para de onboarding. conselheiros, exatamente, que é feito para você sócio conselheiro não só de escritório, mas de outras instituições desse porte. É natural isso. Certo. Mas o critério dentro do Urbano é muito meritocracia, né? Então, ou você é um cara que poucas pessoas no Brasil você faz algo que poucas pessoas fazem, ou você é um cara que é extremamente captador de clientes. Então, você é uma peça fundamental naquele grande navio ali. Então, o critério eu acho legal isso, porque é muito... É um princípio da empresa. Cara, é meritocracia pura, entendeu? Então, para você chegar lá no topo do escritório, você tem que ralar. Não adianta você dizer, pô, eu tenho um bom relacionamento com o Urbano, um bom relacionamento com o Léo, um bom relacionamento com o Delmar, um bom relacionamento com o Castelão, o que quer que seja, sei lá, posso falar N sócios aqui, isso não vai te levar... Tem gente que está lá no escritório há 20 anos, 26 anos, 30 anos, e por causa do perfil... não é a pessoa certa para estar lá no conselho, porque talvez não agregue, e agrega muito naquela função que ela está. Exatamente, está tudo bem. Perfeito. Exato. Muito massa. E aí, Léo, tu entra numa parte comercial de um escritório muito grande, e a gente entende que não é qualquer cliente que vai fazer o escritório sorrir. Exato. Como é que Léo, em Natal, eu falo que esse cara aqui é um potiguar padrão exportação, porque ele é craque mesmo. Aí, como é que Léo, em Natal... consegue, assim, em Natal que eu sei, residindo em Natal, né? Eu digo assim, você paga IPTU em Natal, né? Exato. Como é que Léo em Natal consegue performance para um escritório que é nacional? Boa. É uma boa questão. Eu inicialmente, quando eu fui fazer as prospecções do escritório, era ajudar o escritório a crescer nos estados do Nordeste que ele não tinha tinha capilaridade, mas não tinha tanto cliente, uma base de clientes. Então, eu comecei nesse primeiro momento. Só que rapidamente o Urbano viu a minha habilidade na parte comercial e falou assim, velhão, eu preciso você onde a gente tem mais cliente. Hoje, 80% dos clientes, 85% dos clientes é em São Paulo. Então, ou você se muda para São Paulo ou se prepara para estar mais em São Paulo participando da reunião. E aí, meu velho, veio uma coisa chamada pandemia, 2020, que aí todo mundo se fechou. As contratações, boa parte do escritório de advocacia e as apresentações, elas se davam de forma online. Então, isso, de certa forma, foi muito... obviamente, a gente viveu uma tragédia, né? Sim. Mas, em meio a essa tragédia, teve o benefício que eu não precisava estar em São Paulo o tempo todo. Boa parte das apresentações institucionais do escritório eram feitas por mim e por Urbano, depois veio um outro executivo grande para o escritório, eram feitas de forma online, e aí a gente conseguiu ir ampliando. O escritório, ele não tem um estilo comercial muito pavão, de chamar a atenção no mercado. Boa parte dos clientes que a gente tem, a gente presta um bom serviço, esses clientes, eles não nos recomendam para outros clientes. Só que na hora de apresentar, não são todos os sócios que têm autorização do escritório, do conselho do escritório para apresentar. Obviamente, essa autorização, a gente fala isso porque, apesar de você ser sócio, às vezes você não tem habilidade para apresentar os serviços do escritório, você tem habilidade para entregar determinado serviço. Então, são poucos sócios que hoje apresentam o escritório e as áreas do escritório. Eu fui crescendo muito na área comercial com o Urbano, aí, putz, isso aí ampliou mais ainda a minha rede de contato, porque o network de Urbano já era muito bom, do escritório muito grande, então isso foi facilitando eu crescer bastante na advocacia e ampliar minha rede de contato, porque eu já estava no escritório, que à época já era o maior do Nordeste. E aí, passa a pandemia, você já está consolidado nessa parte, vamos dizer assim, comercial. Exato. E aí, próximo passo, qual foi? O que acontece? Lá na área comercial, eu comecei a sentir uma crise existencial, que era tipo, rapaz, eu sempre fui um moleque muito vendedor. Uhum. Sempre gostei de vender, de resolver problema. Eu tinha isso em mim. Eu, com 6 anos de idade, meu pai tinha um comércio. Eu lembro que na época a gente jogava biloca, né, bola de gude, e papai vendia uns fardos de 1 quilo de biloca. E meus colegas não tinham dinheiro para comprar um fardo de 1 quilo. Então eu falei, pai, eu vou fracionar isso aqui, vou fazer cestinhas e vou vender. E eu comecei a vender na feira aquelas cestinhas. Meu pai ficou preocupado que eu estava movimentando muito dinheiro na feira, foi lá e
incorporou meu negócio. Foi a minha primeira incorporação aos 6 anos de idade, né? Passei pelo meu primeiro M&A. Então, eu sempre tive isso muito forte em mim. Mas, ao mesmo tempo, eu era aquele cara técnico. Eu tinha estudado muito. Então, na área comercial, eu estava tendo uma crise de, putz, mas qual é a minha área? Efetivamente. Se o cara pedir para eu resolver um problema, eu sei resolver aquelas áreas que eu estudei, né? Que eu tinha um conhecimento técnico, obviamente, mas, pô, qual é aquela área que eu vou assinar na condição de advogado? Que o cara vai tirar dúvida comigo, entendeu? Eu não vou ter que estar consultando uma outra área técnica. Então, ali depois de 3 para 4 anos na área comercial, eu comecei a ter essa crise e comecei a pensar, rapaz, eu preciso pensar numa área para mim. Não tive nenhum tipo de pressão dos meus sócios. Pelo contrário, os meus sócios queriam que eu voasse na área comercial propriamente, mas respeitavam qualquer tipo de decisão que eu tomava. Assim, os meus maiores incentivadores, depois da minha esposa, são os meus sócios. Eu levo umas ideias malucas lá pro escritório, pegar os caras, para de pé, vamos embora, vamos testar. Que massa, bicho. É. Que massa. Cultura, né? Exato. Cultura da empresa Exato. que te proporciona ficar Crescer. livre para se desenvolver. Exato. E aí, como é que chega foi ideia sua? Cara, eu vou entrar numa área de esporte e entretenimento. Você olhou para o mercado, enxergou uma lacuna. Antes de responder isso, deixa eu só chamar a galera para já curtir esse episódio, que tem muita informação bacana aqui. Você que é advogado, já manda para a galera do teu escritório, já manda para os seus amigos que são empresários, porque tem muitos insights aqui sobre negócios também. Eu já anotei algumas perguntas aqui bem interessantes, bem curiosas para fazer para o Léo. Então já compartilha esse episódio, já curte aí o episódio e se inscreve no canal, porque tem muita coisa boa que já foi publicada aqui, muita gente boa que já passou por essa bancada e muita gente boa que está por chegar também. Então, se inscreve aí. Boa, vamos que vamos. Cara, a área de esporte e entretenimento foi o seguinte, eu vi uma lacuna absurda no mercado, porque eu via basicamente 3 grandes escritórios atuando nessa área, tanto na área de esportes quanto na área de entretenimento. Então, um advogado que, para mim, ele padrão FIFA, referência assim a nível global, e outros escritórios que tinham grandes contas. Então, advogava ali para a Crefisa, para o Palmeiras, advogavam para algumas empresas grandes que eu falei, putz, são escritórios que eu quero espelhar. Só que quando eu olhava para dentro do escritório, que eu olhava para os meus sócios e para a capacidade que a gente tinha, eu falei, putz, a gente tem como fazer um barulho no mercado aí. E aí, eu conversando com o Urbano, eu falei, Urbano, estava pensando em criar a área de esportes dentro do escritório. Aí o Urbano falou, você está errado. Vamos criar a área de esportes e entretenimento. Aí eu falei, como assim esportes e entretenimento? Ele falou, olha o movimento que está tendo no mercado. Itaú está criando a área de esportes e entretenimento. XP está criando a área de esportes e entretenimento. Os nossos clientes estão criando a área de esportes e entretenimento. Por que a gente não vai criar a área só de esportes? E quando eu olhei para a carteira dos meus clientes, tanto os clientes Leonardo quanto os clientes do escritório, poxa, pelo escritório já tinham passado Pelé, foi cliente do escritório. Caramba. Ronaldo Fenômeno. Já tinha passado artistas renomados, assim, do sul ao norte do país. Eu falei, rapaz, a gente não precisa nem buscar histórico, a gente já tem um histórico dentro do escritório. Então, eu peguei tudo que era da área de esportes e entretenimento do escritório e aloquei dentro de uma área. Então, a gente meio que já cresceu, não grande pelo tamanho que a gente está hoje, né? Que a gente está cada vez mais estruturado, mas a gente já cresceu com alguma coisa em casa. Já tinha um artista que eu já advogava, Perfeito. Já tinha ex-jogadores de futebol e da seleção brasileira que eu já advogava, já tinham clubes de futebol que eu já advogava, então eu só fiz aglutinar isso numa área, organizar uma equipe e subcontratar dentro do escritório. Então, se uma pessoa precisava de uma demanda tributária, eu ia lá no meu tributarista e vamos resolver isso aqui juntos. Perfeito. Dentro da área de esporte e entretenimento. O que é normal, né? Dentro dessa área surgem demandas diversas da advocacia. Porque na área de esporte e entretenimento você tem demandas que são próprias da área de esporte e entretenimento, como um contrato de agenciamento. Direito esportivo próprio. Perfeito. Mas vai ter um contrato de imagem, que é um direito contratual como um outro contrato. Vai ter direitos de mídia, que é um contrato mais específico, vai ter contrato de patrocínio, que é um contrato de patrocínio como outro qualquer. Então, eu vou utilizando da estrutura do escritório para atender com altíssima qualidade jogadores de futebol, clubes de futebol, atletas do UFC. Bora falar os nomes aqui, eu vou falar. Eu vou falar porque me chama muita atenção, porque Léo é um amigo, eu sei da competência dele.
Mas o cara, do nada, ele me surge lá em São Paulo, por exemplo, com o Vitor Belfort numa agenda lá, em que mostra que, além dele ser cliente, ele é amigo. Eu tenho uma dúvida pessoal mesmo. Aham, pode falar. Eu sei que hoje já deve estar um pouco mais acostumado, mas como é que foi no início, quando você começou a tratar com essa turma que são celebridades, que são pessoas muito conhecidas e tudo mais? Como é que você se preparava para essas reuniões? Exemplo, tu é advogado da Joelma. Aham. E a Joelma é um fenômeno, queridíssima. Então, assim, como é que é o movimento de, cara, eu vou ter uma reunião com a Joelma agora, a preparação para isso? Eu sei que a preparação técnica tu já tem, Exato. mas eu acho que precisa de uma preparação emocional também, né? Israel, engraçado. Esse tipo de pergunta pra mim sempre me fazem. E isso passa um pouquinho dentro da minha formação e da minha fé. A resposta ela é um pouquinho mais profunda. Dali. Porque acontece? Eu temo a Deus acima de todas as coisas. Perfeito. Então, eu não tenho temor de homens. Eu não tenho... Pra mim, tipo assim, tem Deus, o resto é ser humano. Então, eu vou te tratar exatamente como eu trato o Vitor, porque você é meu brother, Vitor é meu brother, entendeu? Então, eu vou tratar a Joelma como eu vou tratar a Mari Fernandes, como eu vou tratar outros clientes lá do escritório. É a pessoa, entendeu? Perfeito. Então, quanto a mim, eu nunca tive nenhuma dificuldade. Eu nunca... Nossa, vou me preparar para falar com o Vitor Belfort. Teve uma vez, o Vitor foi engraçado. O Vitor é meu brother. O Vitor fala comigo todos os dias. Não tem um dia que o Vitor não me ligue para falar uma besteira, falando isso aqui. Mas quando eu fui conhecer o Vitor, foi engraçado. O cara fez uma recepção. Nossa, falou, velho, eu vou te apresentar Teve um cuidado. cara que tá precisando de um advogado, eu vou indicar você e tal, não sei o quê. Foi um suspense de uns 5 minutos. Foi um preparo. Foi um preparo. Aí eu respeitando, assim, né? Só que, tipo assim, pelo meu jeito, velho, podia ser quem for, eu ia tratar com a mesma elegância, tranquilidade. Aí ele falou, Vitor. Aí eu falei, puxa, ó, Vitor usava bad boy por causa do Vitor. Eu assisti a luta do Vitor, então foi muito engraçado. Aí ele falou assim, cara, é o Vitor e tal, não sei o que, queria te apresentar aqui. Passou a câmera pro Vitor. Aí, Vitor, e aí, beleza? Eu falei, cara, não lembro de você. Aí ele fez, não, fui atleta do UFC, eu tô brincando, cara. Eu preciso explicar. Aí eu usava bad boy por sua causa e tal, não sei o que, conheço você bem. Então, assim, eu trato com muita naturalidade. Isso é um aspecto Léo. Certo. Mas eu respeito muito como as pessoas tratam os meus clientes. Então, por exemplo, eu tava com o Edmilson. Pô, jogou na Copa do Mundo, fez aquele gol de bicicleta e tal. Cara, você pega meu Instagram, o cara vai mandar uma mensagem para Edmilson, o Edmilson não vai ver. Mas ele vai mandar uma mensagem para o meu Instagram, ele sabe que eu vou ver e sabe que eu tô com o Edmilson. Então Sim. ele fala assim, Léo, por favor, Manda um alô me aí. manda um alô aí do Edmilson e tal, não sei o quê. Então isso acontece muito, brother. Muito, muito mesmo. Com o Vitor, com o Edmilson, com o Joelma, enfim, com os meus clientes. Então eu respeito muito esse sentimento pessoal. Sim. E lá no escritório, às vezes, acontece muito isso. Tipo assim, passei 10 dias com o Vitor lá em São Paulo. E o Vitor tava lá no escritório quase todos os dias. Aí quando eu passava com o pessoal, com os meus sócios, o pessoal, cara, pô, é o Vitor, tu não avisa e tal. Eu falei, irmão. Então eu tento tratar com naturalidade. Eu acho que isso até facilita, porque as pessoas se sentem mais à vontade. Se sentem mais à vontade comigo. Porque Claro. falam, poxa, esse cara tá me tratando sem muita normalidade. Mas eu respeito muito o sentimento das pessoas com os meus clientes e com outras pessoas e tal. Que respeito demais. Em que aspectos? Sempre tento ser atencioso, sempre tento ouvir todos os pedidos. Obviamente, tem um pedido esdrúxulo que eu faço, cara, isso aqui eu não consigo, tal, não sei o quê, mas eu tenho muita história engraçada desse tipo, cara. A gente tava só aproveitando esse gancho. Vitor é um atleta de alta performance, né? Sim. Então ele não consegue ficar parado muito tempo. A gente tava 3 dias lá, dividindo um apartamento lá em São Paulo. Aí ele falou, Léo, eu quero treinar. Quero treinar. E eu pensando, caramba, velho, onde é que eu vou levar Vitor Belfort numa academia aqui em São Paulo? Vitor mora nos Estados Unidos há anos. Sim. Então ele não é uma pessoa normal ali em São Paulo. Vou levar numa academia top aqui em São Paulo, que as pessoas vão ficar minimamente Controladas. tranquilas e tal, não sei o quê. E Vitão é muito atencioso, então ele tira foto com todo mundo, fala com todo mundo, ele é carioca, né? Aham. Eu e o Joana, a gente fica brincando com o jeito carioca dele. Cara, a gente chega na academia, aí o pessoal já começa a olhar pra gente, e eu já me acostumei com esse negócio, né? Aí eu, putz, velho, eu acho que já reconheceram o Vitor, mas tranquilo. Aí, Vitor, Léo, pega não sei o quê, normal, a gente treinando e tal. Aí teve um cara que não aguentou, Israel chegou pra mim e falou assim, é o Vitor, né?
Quase chorando. Aí eu olhei pro cara e falei, que Vitor? Ele falou, não, cara, sério. Me dá um jab. Aí eu falei assim, cara, Vitor, é tranquilo. Se quiser uma foto depois aí, ele tira. Ele falou, cara, que eu tô indo agora, eu posso tirar uma foto? Eu disse, posso, tranquilo. Peguei meu celular, peguei o celular dele. Cara, eu levantei assim o celular pra tirar uma foto do cara com o Vitor. Fechou a academia. Acabou. Amigo. Tava todo mundo esperando o primeiro. Meu irmão, tava todo mundo esperando meu celular subir. Então, velho, acabou o treino ali. Mas, velho, eu trato isso com o maior respeito, o maior carinho. Porque eu sei que os meus clientes, eles são alimentados por isso, velho, entendeu? Sim. Pessoas que querem saber como é que é o dia a dia, o que é que eles fazem, como é que eles estão fazendo, o que eles estão se alimentando e tal. Que realmente há um marketing de influência muito grande nisso. Então, eu respeito pra caramba. E aí eu vou fazer outras perguntas aqui, que eu acho que é de curiosidade também da galera que tá assistindo a gente. Boa. Que é assim, pô, tem muita gente que tem isso, né? Uma crença que eu sei que você não tem e eu queria que você explicasse a tua mentalidade para essa galera. Boa. Que é tipo, poxa, se tu entrar, tem aí tá passando no GC aí toda hora o Instagram do Léo, que você pode ir lá e acessar e ver um pouco dos clientes dele lá, ver com quem ele se relaciona, quem ele atende. E Léo não tem essa cabeça de, poxa, meu Instagram é pequeno, eu tenho um cliente absurdo, o que é que o cara vai achar de mim? Porque muitas vezes acontece isso. Muito. Dá uma olhada no Instagram, eu tô te indicando esse cara aqui, dá uma olhada no perfil dele e tal. Muito. Eu sei que acontece. E teu perfil é legal, é bem preparado, mas não tem aquele impacto de milhares e milhares de seguidores e tudo mais. Mas tu tem um legado que é muito mais valioso do que isso. Como é que você lida com essa demanda? Essa é uma pergunta, com essa questão das redes sociais. Tá. Esse é um ponto. E o segundo ponto, como é que é esse universo desse nível de conexão? Porque muita gente se fala hoje em networking, as pessoas, o profissional tá ali focado toda hora em conhecer alguém que pode ser uma ponte para outra pessoa. Tem muitos movimentos, hoje é uma tendência, não é nem tendência, é mais que realidade, de eventos voltados para networking, comunidades, grupos voltados para as conexões, e você faz conexões de altíssimo nível, né? Uhum. Me fala um pouco sobre isso, Léo. A gestão das minhas redes sociais hoje parte muito do escritório, né? Então, o escritório, obviamente, eu preparo os textos, digo o que eu quero expor, o que eu não quero expor, mas principalmente o meu LinkedIn hoje, ele é muito linkado às minhas atividades no escritório. Então, você vai ver os textos que eu escrevo, as coisas que eu faço, elas são construídas, obviamente, a partir de ideias minhas, mas com esse cuidado do escritório de estar sempre trabalhando no LinkedIn é aquilo que eu estou atuando, que eu tenho um conhecimento técnico naquilo ali. O Instagram, eu tentei trazer algo mais natural. Sim. Então, eu sou um cara que tenta me expor minimamente. Então, você não vai entrar no meu stories e vai ter o meu café da manhã, o que eu fiz, a minha família e tal, não sei o quê. Então, eu tento expor o mínimo possível, onde eu moro, o que eu faço, a minha família. Então, por exemplo, eu vou postar uma foto no Instagram. Normalmente eu posto num local que eu já saí. Eu não posto onde eu estou, até por algumas questões envolvendo segurança. Mas tem uma lógica de narrativa ali no meu Instagram. Então, Perfeito. como as pessoas hoje elas não pedem mais tanto o LinkedIn, principalmente a minha área de esporte e treinamento, ela quer ver a vida do cara. Quer ver o meu Instagram, exatamente. Né? O cara, então meio que o Instagram se tornou um cartão digital. Então eu tive esse cuidado. Pô, eu tô numa agenda com o pai do Neymar. Tô fazendo uma atividade junto com o pai do Neymar. Vou fazer questão de registrar isso daí. Pô, tô fazendo uma agenda com o Guilherme Schmall e Vitor Belfort. Pô, vou fazer uma questão de registrar isso daí. Então, algumas coisas pontuais, mas de forma muito elegante, sem falar sobre mim, sem me autopromover, mas tratar com naturalidade a minha agenda, o meu dia a dia, e aí, obviamente... Que é a tua verdade, que é o teu dia a dia mesmo, né? Que é com o intuito, exclusivamente, não dizer assim, eu sou o cara. Mas dizer assim, legal, a agenda desse cara aqui, ele tem uma coisa para contar, ele resolve algum problema. Né? Exatamente. Mas, de uma forma tranquila. Sobre a quantidade de seguidores, é engraçado isso. Porque eu tenho... pouco mais de 2.000 seguidores. E meu Instagram já teve mês de bater mais de 20 milhões de visualizações num único mês. Você pensa assim, como é que você tem 2.000 seguidores e
Eu mandei até essa métrica para o pessoal do marketing lá do escritório. Porque como eu tenho, às vezes, um collab ou uma foto em conjunta Alguém com muito algum muito relevante. grande, muito relevante, então acaba que dá um número de visualizações. Só que eu sou o cara chato da história, né? Eu sou advogado. Então o cara quer saber do Vitor, o cara quer saber da história do advogado do Vitor, né? O Rodriguinho, meu brother, um dos primeiros clientes da área de esportes e entretenimento. Cara, postar uma foto com o Rodrigo, meu amigo, era vai Corinthians o tempo todo, era nego comentando, assim, o cara às vezes mandava mensagem pra mim o tempo todo, mas o cara não me seguia. Sim. Porque ele queria saber sobre o Rodrigo, o que Claro. o Rodrigo tava fazendo e tal, não sei o que, o cara era corintiano fanático e tal, mas não necessariamente o cara tava preocupado com o meu conteúdo, ele quer consumir o conteúdo dos meus clientes. Então, eu nunca tive essa crise de, pô, eu tenho que bater 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, nunca tive esse negócio. Até porque eu não trabalho com o Instagram. Mas eu trabalho muito com o meu posicionamento. Então, eu quero que o cara entre no Instagram e diga, pô, esse cara aqui, ele é um pouquinho diferente. Hoje tem alguns advogados que trabalham com isso aí, mas tem umas questões éticas envolvendo a OAB. É bem delicado no Brasil você fazer isso daí, entendeu? Eu acho que tem uma lógica que serve para todo mundo de qualquer área, que é documentar o que você já faz. Porque primeiro você não está inventando nada, que tem muita gente. Imagina que você entra no perfil do Léo e tá lá todo dia produzindo conteúdo, gravando um vídeo, etc. Esses vídeos, esses conteúdos são importantes? São. Mas eles seriam mais relevantes ou menos relevantes do que a própria agenda dele? Porque a agenda já transmite o que é a verdade vivida pelo profissional. E eu acho que essa é a verdadeira autoridade. É o tanto de problema que você resolve no seu dia a dia. E aí eu acho que você consegue transmitir muito bem essa credibilidade, essa autoridade. Teve uma transferência de um jogador que a gente fez que foi assim, entre o dia 31 e o dia 1º desse ano. E aí eu fiz um pequeno documentáriozinho no meu story dizendo, ó como é que foi meu Réveillon, né? Uhum. Fiz isso aqui, coordenei isso, aquilo outro. E aí no final eu botei uma caixinha de perguntas. Você tem dúvidas sobre esse tipo de atuação? Cara, foi mais de 60 perguntas. Eu não consegui responder todas. E eu fiquei impressionado pela pouca quantidade de seguidores que eu tinha, o nível de envolvimento que as pessoas tinham e o nível de curiosidade que as pessoas têm no meu dia a dia. Que pra mim, como eu tô vivendo aquilo ali, eu acho que... Sim. Então, às vezes, esse conselho que você tá dando é muito bom. Porque às vezes a pessoa que tá vivendo fala, pô, isso aqui é trivial. Não é, velho. Vai ter alguém interessado nesse tipo de conteúdo e tal, não sei o quê. E se o cara tá te seguindo, ele quer saber disso aí. Exato. Entendeu? Então, assim, faz todo sentido, às vezes, você documentar, você criar um histórico, obviamente, sem mentir, sem inventar histórias, que isso é deselegante pra caramba. Mas contar um pouquinho do teu dia a dia, isso vai ser legal pra caramba. Não tenho nenhuma dúvida. Léo, tem alguma estratégia para fazer networking? Eu vejo muita gente assim. Segue o cara no Instagram, começa a curtir, dá uma comentada, vai se conectando ali pelas redes sociais, depois tenta estar no mesmo ambiente. A gente ouve de tudo relacionado a essa questão das conexões. Não, você vai primeiro e serve primeiro, mostra que você é útil e tal. Tem algo... Você faz networking em altíssimo nível com grandes empresários nacionais e internacionais. Existe algo pensado estrategicamente para gerar essa conexão legal? Cara, eu há, sei lá, uns 4 anos atrás, até porque era uma atividade do escritório, eu participava de muitos eventos em São Paulo voltados para network. Então eu era aquele cara que trocava cartão para pegar contato com fulano de tal. Aí foi passando os anos, obviamente, fui expondo um pouquinho do que eu ia fazer. Eu comecei a participar desses eventos como aquele cara que as pessoas queriam se conectar ou para me conectar a mim ou para me conectar a um cliente diretamente. Então, eu consigo ver essa atividade do network das duas perspectivas. Tanto do cara que está querendo fazer negócio, né, quanto daquele cara que está sendo abordado. O que é que eu penso sobre isso? Né? E aí, sem querer ser o guru, sem querer... Não, acho que você tem vivência. Eu tô perguntando porque eu acho que você tem uma vivência real para comentar. As melhores conexões, os melhores negócios que eu fiz primeiro fazendo relações de amizade, de confiança. Então, assim, meu sonho é fazer negócio com fulano e tal. Cara, pensa o que é que você vai fazer que vai gerar uma conexão, um rapport com aquele cara, independentemente do negócio. Entendeu? E depois você vai falar de forma natural sobre o negócio. Por exemplo, hoje você joga tênis. Você jogar tênis, invariavelmente você vai ter uma rede de contato legal, porque a galera que joga tênis é um pessoal que
ter um nível cultural diferente e tal. Mas, velho, você vai jogar tênis pra fazer network? Desculpa o termo, mas é meio merda isso, entendeu? Curte o esporte, gosta do esporte, conversa com o cara naturalmente sobre tênis e tal, não sei o que. E no final o cara vai dizer, tu faz o quê? Exato. Cara, eu resolvo isso, aquilo outro, entendeu? Mas meu LinkedIn é cheio de gente pedindo pra trabalhar comigo. Tentando vender um seguro de vida. Tentando... É chato pra caramba, velho. Então, hoje o cara que eu contratei pra fazer meu seguro de vida é um cara que faz parte da minha rede de contato. Então, velho, se você olha... As pessoas que eu contratei são pessoas do meu nível de confiança, do meu nível de relacionamento. Então, eu, na cabeça, assim, de um prestador de serviço, de um advogado, é a mesma coisa, velho. Então... Pô, se eu quero fazer negócio com o Guilherme Schmal, eu vou primeiro procurar estar próximo do cara, ser amigo do cara, mostrar valor pro cara. O cara, pô, esse Léo é engraçado pra caramba, velho. É um cara que conversa meia hora com ele aqui. Léo, tu faz o quê? Então, essa pergunta ela vai vir de forma natural. Quando você já fala o que você faz, velho... Já bota a bandeira do interesse, né? Meu irmão, para com isso. Para com isso, entendeu? Tipo assim... Conta uma piada, vai ser um cara natural, vai tratar as coisas com mais naturalidade, entendeu? Depois vai falar de negócio. É aquele clichê, seja primeiro interessante. Pior que isso tem fundamento. É. Seja um cara interessante para depois buscar isso daí. Então, eu vejo hoje... É complicado hoje, porque às vezes você tem uma pessoa que está precisando fazer negócios para hoje, né? Para amanhã, porque o cara está precisando. Isso. Cara, esse não é network que vai te resolver a vida, entendeu? É um boa prestação de serviço que teus clientes vão recomendar outros clientes. Esquece. Não é numa rede de networks. Cara, esses eventos de network, vai quando você já está com um nível de maturidade maior, que você está procurando... Exato. Até para o posicionamento, né? Exato. Que é percebido pelo outro. Exato. Porque a galera vai... E eu falo sempre, as pessoas estão te observando a todo momento. Você está deixando um rastro de sinais por onde você passa. E a galera vai reconhecer se você é aquele cara que está aparentemente precisando ou se você está bem posicionado a ponto de ficar só pronto para receber a oportunidade. Né? Eu acho que você é um cara que esteve pronto. As oportunidades foram chegando, as conexões chegaram, você buscou algumas e outras foram chegando e você estava pronto. Tem muita gente que não está pronta ainda, mas que já está ali correndo, fazendo um movimento, às vezes até agressivo, em busca do contato, achando que é o contato que vai salvar o negócio, a vida, e não é bem por aí. Que não é, cara. Que não é. Infelizmente não é, entendeu? É. Infelizmente não é. É isso. E aí, uma outra curiosidade, Léo. Você fala da área de esportes e entretenimento. Boa. A gente sabe que tem um artista, tem um atleta e tem vamos colocar aqui como um novo tipo de artista, né? Que é o digital influencer. Que é uma turma que muitas vezes cresce rápido, cresce sem estrutura e às vezes até sem clareza de negócio mesmo. E começa a fazer parceria, daqui a pouco se torna um negócio, se torna um grande negócio e não tem um corpo jurídico por trás, fica às vezes refém de marcas, refém de contratos que não foram bem justos ali para as duas partes. E para essa galera que está talvez até nos assistindo ou que conhece um digital influencer que vai encaminhar esse episódio, o que é que você diria para essa turma que está no movimento ali de produção de conteúdo? Eu vou contar uma história minha daqui a pouco, mas eu quero te ouvir para esse digital influencer mesmo. Dando um passo para trás, né? Quanto advogado de algumas marcas que contratam digitais influencers, né? E esse pessoal da economia criativa, não há uma forma certa ou errada de conduzir uma carreira desse pessoal de economia criativa. Então, se eu aplicar A, B, C ou D, isso aqui vai dar certo ou errado. E isso, digo em termos jurídicos. Por que isso? Porque é uma complexidade de contratos dentro da economia criativa que é bizarro. Então, por exemplo, aquele cara que ele vai ser contratado por Bet é um tipo de contrato específico. Aquele cara que vai ser contratado por empresas de maquiagem e perfume é um tipo de... Então, às vezes, o agenciador ou a agência que está trazendo aquela demanda, se for uma agência maior, mais estruturada, ela já vai trazer uma série de benefícios ou vai mitigar uma série de prejuízos para o pessoal da economia criativa. Então,
que é que eu falo para qualquer digital influencer? Não é a demanda que está chegando para você, mas é quem é que está trazendo essa demanda para você. Isso já te economiza uma porrada de problema, entendeu? Então, às vezes, o cara que está trazendo aquela demanda não é uma empresa propriamente, é uma agência ou alguém que trabalha para aquela empresa. Tá, qual é o histórico dessa agência e tal. Então, um passo antes de ser isso daí. Dar aconselhamento para digital influencer é o mesmo que eu dou para jogador de futebol, para agência de futebol, para qualquer área de esportes e entretenimento. Cara, ter um bom advogado e um bom contador é algo... Faz a diferença. Faz a diferença absurdamente. Quando eu digo um bom contador e um bom advogado, é um cara que tem histórico naquela tua área, entendeu? Não adianta pegar o cara que é um puta contador, mas ele não tem experiência nenhuma na tua área, vai se enrolar, vai errar, vai dar bronca para você conseguir se livrar. Obviamente, tem criador de conteúdo e criador de conteúdo. Tem aquele cara que cresce muito rápido. A gente pode ver um caso aqui que foi um exemplo para o mundo, que foi o caso do Luva de Pedreiro, né? Então, Sim. aquele cara explodiu, pegou um bocado de contrato bom, mas ali teve aqueles problemas no início da carreira dele, ou seja, depois se reestruturou, graças a Deus hoje está bem e tal. E tem aqueles casos de um cara que fez um vídeo único, que viralizou, fez uma campanha e acha que vai fazer outras 20, 30, 40 campanhas. O cara, não, vou tratar um corpo jurídico. Irmão, calma. Pega um cara para fazer um serviço pontual para aquilo ali, vê se tu vai se posicionar mesmo, vê se tu quer fazer isso mesmo, entendeu? E vai crescendo aos poucos para você não criar um custo para algo praticamente fixo. Exatamente, que é totalmente desnecessário. Então, é pensar qual o tamanho, quem está trazendo esse contrato, qual o tamanho desse contrato. A pessoa que vai revisar o que vai me proteger, ela tem que estar proporcional ao tamanho desse contrato e quem está trazendo esse contrato, né? Então, é uma agência nacional, um contrato gigante, eu sou um influencer que estou crescendo agora. Talvez seja interessante eu pegar um contrato, um escritório de grande porte para me auxiliar nesse contrato específico. Manda um e-mail para o escritório, queria ter auxílio para isso aí. Acho que tem bons escritórios aqui de advocacia, não só o Urbano Vitalino, que podem prestar esse tipo de serviço hoje. Eu achei legal essa dica do tamanho, né? Vê o teu tamanho, pega alguém do teu tamanho para resolver um problema desse tamanho demanda, específico, exatamente, né? Desse tipo de demanda. Léo, em relação a essa área, né, de esporte e entretenimento, a gente sabe que existem... Não é só, vamos dizer assim, dar proteção jurídica, tem muitas oportunidades para os envolvidos, né, para os teus clientes. Eu imagino que a advocacia, para a contratação de um escritório como o Urbano Vitalino para eles, ela serve também como abertura de possibilidades. Sem dúvida. Né, para o negócio. Eu queria que você citasse aqui algum caso específico que possa dar para a nossa turma aqui a dimensão do que é essa área, que não é só, vou revisar um contrato, vou fazer um contrato, vou proteger. É muito além disso, né? Boa. Muito, muito além. Por exemplo, quando a gente pega um artista, certo? E aí, falando um artista de porte nacional, ou às vezes um clube de futebol de porte nacional. E a gente vê as fontes de receita deles ali. Você vai ver que é sempre as mesmas fontes de receita, que você não pensa em outras fontes de receita alternativa, porque o cara está naquele fluxo de fazer sempre as mesmas coisas. O que acontece? O escritório hoje, ele advoga para as grandes instituições financeiras do país, grandes instituições de ensino, educacional. E essas grandes empresas, elas são abordadas por empreendedores sociais buscando projetos de lei de incentivo à cultura e ao esporte. A maioria desses projetos, eles não têm um regulatório bem estabelecido, uma parte de compliance bem estabelecida, a gente não sabe quem vai fazer a execução. Então, o que acontece? A gente começou a desenvolver dentro do escritório projetos para atender a demanda dos nossos clientes, sejam instituições financeiras, grandes varejistas, entendeu? Só que esses grandes clientes, eles vão contratar quem? Na maioria das vezes, o meu cliente da área de esporte e entretenimento. Então, eu acabo não só fazendo a gestão jurídica do cara, mas também gerando negócios para o cara. Então, vou dar um exemplo para você. Abre oportunidade para ele. Abre oportunidade para ele. O UFC passou a ser nosso cliente agora. E o UFC Brasil. O UFC Brasil, exato. A receita do UFC Brasil era eminentemente bilheteria. Bilheteria e direito de transmissão. E é muita grana, tá? Sim. Mas o custo de um evento do UFC aqui no Brasil é em dólar, né? Eles não contratam nada aqui no Brasil. Então, traz o cameraman dos Estados Unidos, lona dos Estados Unidos. É como se fosse a Fórmula 1. Eles trazem um avião gigante tudo para cá. Você imagina um evento em dólar que você vai vender em real. A conta não fecha. Então,
Eu falei para ele, ó, desses patrocinadores que vocês têm aqui, boa parte desses a gente advoga para eles. E eles não fazem lei de incentivo ao esporte para alto rendimento, ou seja, dá para a gente trazer uma fonte de receita aqui para o UFC. Então, veja, eu na condição de advogado do UFC, estou pegando um outro cliente meu e estou trazendo uma fonte de receita para ele, percebe? Então, esse tipo de fonte de receita alternativa é muito, muito, muito interessante para a área de esportes e entretenimento. Então, eu pego a capilaridade do tamanho do escritório e vou criando outras fontes de receita para o cliente. Isso é uma coisa que eu te falei, mas tem outras tantas. Por exemplo, agências que vendem muito show, tiqueteiras que vendem vários shows. Aí o cara, vendeu o show do Maroon 5, vendeu o show que vai ser só lá em novembro. Mas o cara está precisando de um recurso hoje, ele vai fazer antecipação de recebível. O Itaú é meu cliente que faz esse tipo de antecipação, entendeu? Então, eu faço essa conexão, o cara às vezes está fazendo antecipação num banco que é concorrente do meu cliente que está cobrando uma taxa horrível. Então, eu trago para o meu cliente tiqueteira isso daqui. Então, você está ligado diretamente ao mercado de capitais, mas dentro da área de esportes e entretenimento. Então, pelo meu atino comercial, eu começo a notar. Poxa, onde é que tem antecipação de recebível que vai ser interessante para o meu cliente artista, para o meu cliente agência, para o meu cliente etiqueteira. E aí vou montando, modelando essas coisas. Poxa, o que é que eu posso levantar de projetos de lei de incentivo dentro desse cliente que está querendo essa visibilidade de marca? Esse meu cliente aqui da área de esportes e entretenimento pode trazer a visibilidade que essa marca, meu cliente aqui, está querendo trazer. Então, eu vou tentando fazer essas conexões in-house, sempre tentando trazer muito valor para os nossos clientes. Cara, isso aí tem muito a ver com o teu repertório, né? É algo que, você falando aqui, é bonito, é simples, mas tá traduzida toda a tua história praticamente aí, exatamente né? Isso, exatamente. Não foi algo que o pessoal faz normalmente no mercado, não. É tanto que essa parte de gestão de ativos fiscais hoje, são pouquíssimos escritórios que têm especialização em condições de fazer isso, né? Porque envolve não só muitos braços, mas um conhecimento técnico aprofundado das legislações e a prática, principalmente, né? Não adianta você conhecer a lei e você não saber como é que funciona a execução de uma lei de incentivo ao esporte no Mato Grosso, entendeu? Então, a gente tem condições hoje de só assessorar Mato Grosso, Brasília, Pernambuco, Rio Grande do Sul, norte a sul do país. Que massa, Léo. Que massa, bicho. Feliz em ver você voando muito aí, crescendo, se desenvolvendo. Obrigado. Como é que estão os projetos agora para 2026? Cara, 2026 eu tô querendo ampliar um pouquinho mais a nossa base de clientes, principalmente na área de entretenimento. Acho que a área de esporte a gente cresceu bastante. A gente pegou bons clientes, boas instituições, mas a área de entretenimento eu acho que a gente consegue entregar mais, principalmente pelos clientes e instituições financeiras, varejistas, que a gente consegue fazer projetos de lei de incentivo voltado para a área de entretenimento. Então, eu quero crescer muito no setor artístico em 2026, não só para artistas propriamente, mas para agências, empresas que cuidam de artistas. Eu estou muito focado nisso aí. A gente conseguiu trazer uma nova cliente agora grande, agora em janeiro. Eu estou querendo dar uma focada boa nisso daí, porque eu vejo que é um setor ainda muito mal assessorado, né? Não só na parte jurídica, mas nessa parte jurídica financeira tem muito espaço mesmo. Se você fizer um bom trabalho aí, e aí já começou a virar uma rodinha de clientes recomendarem outros clientes dentro dessa área aí, do setor artístico. Está sendo bem interessante, bem legal mesmo. É legal a gente ver que essa ideia do boca a boca, que a gente muitas vezes acha que acontece na cidade, acontece no bairro, mas o boca a boca é nacional, é até mundial, né, cara? Cara, o Brasil é muito grande e muito pequeno em relação a isso. É muito grande e muito pequeno. Então, se você fizer uma coisa boa, pode ser que seu nome roda bem. Se você fizer uma coisa ruim, seu nome também vai rodar. Você tem que tomar muito cuidado com o que você faz. Obviamente, erros faz parte da caminhada, mas você não pode ter compromisso com seus erros. Corrigir rapidamente e seguir a rota. Massa demais. Falamos de 2026, agora eu queria começar as profecias. Boa. Quero que você profetize a tua área específica, a área de esporte e entretenimento daqui a 5 anos. Como é que ela vai estar? Cara, ela vai estar 3 ou 5 vezes maior. Por que eu tô te falando isso? Hoje todo mundo fala de inteligência artificial, chat GPT e tal. O escritório da gente começou a investir em inteligência artificial lá em 2017. Criamos a primeira advogada virtual do Brasil, né, a Carol. Então a gente viu esse movimento crescer e todo mundo falou, pô, a advocacia vai acabar, não vai ter mais corretor de imóvel, não vai ter mais... Aquele caos, né, que o pessoal fala. Eu acho que não. E uma área que eu acho que vai continuar crescendo propriamente é aquilo que... Ok, mandou mensagem. Não dá pra mostrar pra câmera não, né?
Chega... sei se pega. Posso falar? Pode falar. Chegou a mensagem do Neymar Pai pro cara aqui. Pô, espera aí, pô. Tô entrevistando. Os clientes pequenos ficam atrapalhando aqui. Eu tenho uma história com o Léo sobre isso. Vou abrir um parênteses aqui. Que eu tava começando esse podcast. Isso mostra duas coisas. O tamanho do coração e da generosidade desse cara. Que eu tava começando o podcast. Falei, Léo, tô começando um podcast e tal. Tô num movimento legal ali. Vou entrevistar uma galera primeiro. Uma galera minha, que eu já conheço, até para que eu me sinta mais habituado, mais bem habilitado ali para fazer esse movimento de entrevista, que normalmente, historicamente, na minha carreira, na minha vida, eu era o entrevistado e não o entrevistador. Então preciso aprofundar melhor ali. E depois, cara, vou começar aí o movimento de entrevistar outras pessoas e vou furar minha bolha, né? Vou começar com minha turma, depois vou furar a bolha. E aí Léo chegou e falou assim... Quer entrevistar o Vitor Belfort? Eu vou estar em São Paulo no dia X a Y. Você vem aqui, loca um estúdio bacana e a gente faz acontecer. E aí, primeiro, a generosidade do cara, que eu nunca tinha entrevistado ninguém, e eu já ia começar com o Vitor, seria realmente um início com o pé direito. Vamos fazer isso. Mas tudo no seu devido tempo, vamos fazer. Tem a possibilidade aqui. Tô um braço de distância do Vitor, vamos aproveitar isso aí, né? Mas... isso é interessante porque eu não fui para São Paulo nesse momento, mas eu acompanhei a agenda do Léo lá e eu comecei a ver Léo num almoço com o Guilherme Benchimol, fundador da XP. Aí daqui a pouco vi o Léo lá com o Thales no G4. Aí o Léo com o Neymar Pai. E aí o Léo com o Vitor, eu falei... Isso tudo ele com o Vitor, né? Fazendo ali várias reuniões, vários negócios. E eu mandei uma mensagem para ele dizendo assim, Léo, em que momento você explicaria pro Vitor que a agenda dele ia cair de Neymar Pai para Israel Teixeira? Essa é uma curiosidade que eu tenho, viu, irmão? Quero saber como eu vendo bem meus amigos, né? É vendedor mesmo, o cara é bom. Cara, mas, velho, a gente chega num nível de confiança com a nossa rede de contato, né? Que a gente sabe para quem a gente vai abrir ela, né? Claro. Então... Acho que uma coisa que você deve tomar muito cuidado é quem você abre a sua casa, né? Sim. Então, as pessoas elas podem falar o que for de você, mas só quem está dentro da sua casa que sabe efetivamente como é o dia a dia. Então, eu tenho essa cautela, né? Então, eu te falei de convidar para o Vitor, porque eu sei que esse é agregador para você e para o Vitor também. Vitor ia gostar de te conhecer e tal, como outras pessoas. Pô, eu gosto de você pra caramba. Sei do teu trabalho, da credibilidade que você tem construído. Então, para mim... É um privilégio poder recomendar um bom trabalho ou recomendar uma participação em um podcast que seria legal, que seria interessante vir para mim. Não tenho essa dificuldade de, porque o cara Vitor, porque quem quer que seja, assim, eu vejo isso com muita naturalidade, de verdade. Para mim seria um privilégio. Que massa, bicho. É por isso que você tá onde tá. Parabéns. Obrigado, mas volta para inteligência artificial. Sim, então o que acontece? A área de esporte e treinamento, fazendo a profecia, eu acho que ela vai estar umas 3, 5 vezes maior. Por que eu tô te falando isso? Porque quando eu olho para trás, hoje ela tá 3, 5 vezes maior do que era antigamente. Como assim, Léo? Os direitos de transmissão, eles estão muito mais caros. Você vê negociações aí de $1 bilhão de dólar. Né? Quanto é que foi que o UFC vendeu agora para a Paramount os direitos de transmissão do UFC Estados Unidos? $7 bilhões de dólares. Você nunca viu isso. Então, a área de esporte e entretenimento, ela só cresce. Daqui a 3 anos, você não vai ver 2 bots, 2 chats brigando. Você vai ver 2 seres humanos brigando. Você vai ver... brigando não, lutando, usar o verbo correto. Você vai ver jogadores de futebol jogando. Você não vai ver uma partida, entendeu? Então, até o e-games que vem crescendo é porque tem seres humanos ali operando o e-games. Então, e comentando no Twitch. Exatamente. Assim. Então, eu acho que não vai ser atacado por esse crescimento avassalador na inteligência artificial. Vai ser uma área que ela vai continuar performando melhor ainda. Então, a minha área, a área de esporte e entretenimento, eu vejo como extremamente promissor. Eu vejo pelo crescimento exponencial que tem tido nos contratos, seja no contrato de patrocínio, direito de transmissão, os projetos de lei de incentivo estão cada vez mais estruturados, entrega melhores, enfim, eu vejo a área de esporte e entretenimento com bons olhos. Muito massa. E o Léo? Como é que Leonardo Dias vai estar daqui a 5 anos? Mesmo pezinho no chão, mesma humildade, mesmo menino vendendo picolé, andando por aí, entendeu? Eu não sei se eu vou continuar... Eu não sei se eu vou conseguir continuar morando no Nordeste, porque... Faz isso não, bicho. Fica por aqui, pô. Porque, eu tenho uma relação de amizade com meus clientes, 90% dos meus clientes hoje estão lá em São Paulo, então
Com o crescimento dos meus filhos, eu não sei se daqui a 5 anos eu vou continuar aqui, mas tá do mesmo jeito, cara. Sendo a mesma pessoa, fazendo os mesmos negócios. Eu costumo dizer que eu faço tudo como se dependesse de mim e sei que tudo depende de Deus. Então, vou com essa mesma filosofia, daqui a 5 anos lá com essa mesma cabeça. Tenho certeza disso. Que massa, bicho. E agora a última pergunta. Essas são as únicas 3 perguntas obrigatórias que eu faço no podcast aqui. Normalmente a gente vai batendo um papo, mas eu queria que você compartilhasse o melhor conselho que você já recebeu na vida. O melhor conselho que eu já recebi na vida foi: não tente agradar a todos. Não tente. É uma perda de energia absurda, que você não vai conseguir agradar, certo? Eu conto uma história bem engraçada, que fala de uma pessoa que eu amo muito, que é minha esposa, mas que está inerente à pessoa, a qualquer ser humano. Nós, Israel, nós somos naturalmente egoístas. Se uma pessoa fosse ali tirasse uma foto minha e sua, você ia olhar para você primeiro e você ia dizer: pô, a foto ficou boa ou ficou ruim? E eu estava numa viagem com a minha esposa, na época a gente não tinha filhos, a gente tirou uma foto na Torre Eiffel. Eu mostrei a foto para ela, falou: a foto ficou belíssima. Eu olhei para a foto e estava de olhos fechados. Veja, eu não tenho dúvida que minha esposa me ama, mas ela estava olhando primeiro para si. Claro. Então, você querer agradar todo mundo é uma tolice, porque as pessoas elas são naturalmente egoístas, até as pessoas que lhe amam muito. Então, às vezes, a pessoa que está do seu lado, que é seu cônjuge, ela vai lhe dar um conselho que ela está pensando às vezes nela, não está pensando em você, e você tem que ter essa capacidade de entender que é do ser humano isso, que você vai ter que trabalhar isso. Então, assim, Jesus, que foi o homem perfeito que passou por essa terra aqui, não conseguiu agradar a todos, meu amigo, esqueça, você não vai conseguir agradar. Isso não lhe torna, e não deve tornar, você uma pessoa pedante, uma pessoa arrogante, uma pessoa que, não tô nem aí para a opinião dos outros. Não é isso. Grosseira. Não é isso, grosseira, não. Longe disso. Seja elegante com todo mundo, se possível tenha paz com todo mundo, se possível tenha amizade com todo mundo, mas não seja aquela pessoa que você não tem uma opinião própria, que você quer agradar a todo mundo, que você tem uma opinião aqui com Israel, com outra pessoa você tem outro tipo de opinião. Cara, não seja isso. Tenha a sua personalidade, tenha as suas convicções, siga firme acreditando nisso, respeite as pessoas, mas não queira agradar a todos. Isso aí é o meu conselho principal, assim, principalmente para você que quer construir uma marca com suas características, entendeu? Então, isso, eu ia fazer até o link, você acabou fazendo agora. Tem marcas que desagradam outras pessoas, entendeu? Na verdade, as marcas mais fortes, elas desagradam por ter personalidade própria, opinião, posicionamento. O posicionamento nada mais é do que fazer uma escolha, né? Exatamente. Você vê esse caso agora que eu teve, que eu achei brilhante do brasileiro aí, norueguês, né? Norueguês brasileiro e tal. Achei sensacional. Cara, eu achei sensacional aquilo ali. Incrível. E você vê a história do branding por trás. O cara é um rockstar. Ele é o que eu não sou. É isso. Eu não sou aquele estilo, eu não sou aquele... Você vê as marcas que estão em volta dele, cara, são marcas ligadas ao lifestyle. Exato. É o Corona, é Oakley. E o cara decidiu se aposentar com 22 anos. O CMO da Oakley, que é um dos caras mais gênios que eu conheço, o Caio, já falou pra ele: a gente acredita em você. Tô dentro. Pode seguir firme e tal, não sei o que. O cara foi lá, o mundo todo conhecendo a história do cara. A Oakley tá com o cara há 4 anos. Essa história dele veio à tona agora depois de 2 anos, quando ele decidiu se aposentar, né? Ele se aposentou há 2 anos atrás, e o cara tá botando o Brasil numa vitrine a nível mundial. E ainda deu uma sambada no topo do pódio. Porque o cara simplesmente, meu velho, decidiu não querer agradar todo mundo. Exato. Entendeu? Ele respeitou a essência dele, entendeu? E o cara foi lá, sambou do jeito dele. E é um cara que tem uma crise de identidade, né? Que ele fala: eu nem sou norueguês porque eu tenho um sangue latino, e nem sou brasileiro, que lá eu sou considerado gringo, percebe? Mas ele é ele, né? Exato. Ele é ele acima de tudo, né? Exatamente, cara. E foi isso que fez ele ser um cara muito especial. Esse cara muito especial, entendeu? Eu acho que é um pouco sobre isso, um pouco sobre isso. Isso tem que se conhecer bem, mas isso é papo para outro dia, para outro momento, para outro episódio. Meu irmão, agradecer a sua participação aqui, velho. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela generosidade com que você compartilhou aqui. Imagina. Um pouco das histórias, dos bastidores dessa tua carreira, que já é gigante, mas a gente sabe que está ainda no começo, que você vai ser um cara maior ainda. Muito obrigado, muito obrigado. Para mim é um privilégio aí. Recomendo demais aqui esse podcast, gente. Eu sou amigo, mas também sou um cara que sigo Israel, independentemente da amizade dele, pelo conteúdo que ele vem entregando, pelas pessoas que ele procura se cercar. Se você entende minimamente um pouquinho de brand, construção de marca, e não segue esse cara porque você está vivendo errado, pode ter certeza disso. Galera, mais um episódio aqui com o Leonardo Dias, hoje, diretamente da Target Studios. Aproveita que você chegou até o final do episódio, curte. Se você não curtiu até agora, tá errado também, né, Léo? Já deixa seu like aí, compartilha o canal. Agradecer a Dom Peron, que sempre nos recebe com muito carinho aqui na Target Studios, ao nosso diretor Bruno, do BeaCast, e a você,
que fica com a gente, que curte o episódio, que compartilha tudo. Muito obrigado. Até a próxima.